Olá pessoal, estou aqui através desse pequeno vídeo, como prometido, para trazer um pouquinho sobre chamado. O que é chamado? Chamado é uma vocação. Todos nós nascemos com um chamado, já nascemos com chamados. E isso não significa que exatamente já estamos dentro dele, atuando nesse chamado, porque existem vários passos necessários para estarmos alinhados com o nosso propósito, com o nosso chamado. Mas todos nós temos. A Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo 1 e o versículo 5, diz assim: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. No livro de Gálatas, anota aí, Gálatas capítulo 1 e o versículo 15 também diz assim: Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, favor e merecido, nós fomos chamados por Deus para um propósito, para uma vocação. E existem passos necessários que eu e você precisa fazer, precisa tomar, precisa decidir para estarmos alinhados com esse propósito. A Bíblia diz no livro de Filipenses, anota aí, Filipenses capítulo 3, o versículo 12 e o 14. Essa passagem, o apóstolo Paulo escreveu nos mostrando que, assim como ele foi conquistado por Deus, já havia algo para que ele vivesse, que foi algo conquistado por Deus para ele. Então, independente do que você viveu, Miriam, eu tive uma vida num pecado, estava com uma vida totalmente cheia de erros, eu peco, eu fiz isso. Observe, a partir do momento em que você se encontra em Deus, há algo para você viver. Há decisões e passos necessários para você tomar de hoje em diante, para você viver no seu chamado. Esse chamado desde o ventre da tua mãe. No livro de Filipenses 3, o 12 e o 14 diz: Não que eu tenha já recebido e eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para a qual também foi conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo as coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para o prêmio do soberano chamado de Deus em Cristo Jesus. Todos nós fomos chamados. Eu gostaria de falar algo bem rápido também, no livro de Romanos, capítulo 12, e o versículo 4, que diz assim: Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro tem uma função específica, assim também é com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e pertencemos uns aos outros. Esse é um exemplo tão lindo que Cristo nos dá na palavra, porque ele dá exemplo de um corpo. Um corpo tem vários membros. Tem a mão, tem o braço, tem a cabeça, tem o nariz, tem o olho. E cada membro tem a sua função. Eu não posso simplesmente enxergar com a minha mão ou pegar com o meu olho. Não posso, porque cada membro do meu corpo tem uma função específica, porém um precisa do outro. Eu preciso enxergar para poder pegar, eu preciso, de um membro um dos outros. Então, o meu corpo é um corpo só, com diversos membros, com cada um com a sua função. Assim é o corpo de Cristo. Nós hoje nos encontramos juntos, após nascer de novo, no corpo de Cristo. A palavra de Deus diz que ele é o cabeça e nós somos o corpo dele. E cada um de nós temos um chamado. Ou seja, literalmente, você pode ser o olho, eu posso ser o braço, o outro ali é a perna. E um corpo, ele não anda separado. Ninguém vê uma perna andando por aí, a não ser em The Walking Dead. Meu querido e minha querida, nós precisamos uns dos outros para que o corpo de Cristo ande, seguindo apenas o comando dele, que é o cabeça em todas as coisas. Então, nós precisamos conhecer nosso chamado. Miriam, o que é que eu faço? Como posso fazer?
Primeiro, fidelidade ao chamado. A Bíblia diz que fidelidade é exatidão em cumprir as suas obrigações, em executar as suas promessas. Fiel, aquele que guarda com fidelidade, que cumpre os seus tratos, que cumpre suas promessas, que é constante, perseverante, exato, seguro, consistente e cumpre os seus deveres. Primeiro, nós precisamos ser fiéis ao nosso chamado. Cristo nos chamou. Uns para ser apóstolos, uns para ser pastores, uns para ser evangelistas, pregar as nações, uns para longe, outros para perto, independente do chamado. Mire, eu hoje não me vejo sendo pastor, hoje eu não me vejo em nenhum dons ministeriais, que já é outro assunto. Mas qual que é o meu chamado? Primeiro, se você não sabe, se você tem um dom de profeta, se você tem um dom de pastor, eu quero dizer que todos nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. É o ministério de reconciliar o mundo com Deus. Trazer, sim, pessoas para Deus. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 17 ao 20. Eu vou ler bem rápido. Diz assim: e se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aí? Diga eu. É nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram nova todas as coisas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que todos nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu gostaria de dizer que reconciliar significa ajustar, é trazer para perto, é restaurar, é algo favorável, é trazer de volta. A reconciliação é reconciliar, restaurar. Então, nós temos um chamado em Deus, é restaurar as vidas, é trazê-las de volta para Deus, é resgatar pessoas do mundo como eu e você fomos resgatados. Estávamos em uma outra posição e hoje nós estamos aqui aprendendo o nosso chamado. Então, seja na tua escola, no teu trabalho, na tua casa, na tua vizinhança, você tem um chamado por Deus e não pode se calar. Você tem um chamado de reconciliar o mundo com Deus. Existem vários tipos de chamados específicos, que é os dons ministeriais. E a gente pode estudar sobre isso em algum outro vídeo. Que é o dom do profeta, o dom de evangelista, o dom de pastor, os dons ministeriais, onde tem diversos dons da revelação, de línguas. E se você não se encontra em nenhum desses, saiba que você foi chamado para resgatar vidas. Você foi chamado para fazer parte do corpo de Cristo e você tem uma função. Seja ela cuidar das crianças no horário de um culto, seja ela ajudar os adolescentes, seja ela no louvor, seja qual for a área que você vai agregar para que o corpo de Cristo esteja alinhado nesses últimos dias. Existe a última colheita e lá em Mateus conta também sobre a grande seara. Os campos já estão brancos, prontos para a colheita. Agora ore a Deus para que levante trabalhador para essa seara. Os últimos trabalhadores se levantando para colher essas pessoas. Hoje esse mundão aí fora está repleto de gente decepcionada, frustrada, sem esperança, mas eu e você fomos chamados por Deus para mostrar que há esperança, que há salvação, que há uma vida abundante, alegre, completa, farta na palavra, no Senhor. E nós iremos lá resgatar essas pessoas, trazê-las de volta para Deus. Amém? Que eu e você possam estarmos em busca
e no caminho certo para nos encontrarmos no chamado de Deus para as nossas vidas. Amém?